Imagine um homem que, em toda a história da humanidade, foi o único a derrotar o maior medo do ser humano sem passar por ele. Ele não enfrentou a sepultura, não sentiu o frio da morte e não disse adeus. Em um segundo ele estava aqui e no outro ele simplesmente não estava mais. Você está pronto para entender o mistério de Enoque? Para entender Enoque, precisamos entender o mundo onde ele viveu. Não era o paraíso, era o mundo antes do dilúvio. Um lugar onde a sombra de Caim ainda pairava sobre a terra. A violência era a moeda de troca e a maldade humana crescia como uma praga. Enquanto todos ao seu redor buscavam erguer cidades, conquistar territórios e satisfazer seus próprios desejos, Enoque buscava algo invisível. Ele era a 7ª geração depois de Adão. Imagine a pressão social, todos vivendo centenas de anos, focados no ter, enquanto ele focava no ser. A Bíblia usa apenas 3 palavras para definir sua vida inteira. Enoque andou com Deus. Mas o que isso significa na prática? Não foi um passeio de domingo. Foram 300 anos de uma conversa constante em meio a um deserto espiritual. Formato proporção 16:9. Imagine o peso dessa rotina. Enoque não era um monge isolado em uma caverna. Ele teve filhos e filhas. Ele tinha responsabilidades, família e problemas. Mas ele decidiu que Deus seria o seu melhor amigo. Caminhar com alguém exige o mesmo passo. Se você corre, a pessoa fica para trás. Se você para, ela se distancia. Enoque ajustou o passo do seu coração ao ritmo do coração de Deus. Ele aprendeu a odiar o que Deus odiava e a amar o que Deus amava. O ponto de virada. Aos 65 anos, algo mudou. Ele teve um filho chamado Matusalém. O nome de seu filho era profético. Quando ele morrer, o envio virá. Enoque sabia que o julgamento estava chegando. Enquanto o mundo ria da justiça, Enoque chorava em intercessão. Ele se tornou o primeiro profeta, alertando sobre um julgamento que viria sobre as nuvens. O livro de Judas, no Novo Testamento, resgata uma fala de Enoque. Ele pregava com coragem: "Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para exercer juízo sobre todos." Imagine a coragem necessária para dizer isso a uma geração de gigantes e tiranos. Enoque era a voz da consciência em um mundo sem moral. Ele não era popular, ele era santo. E a santidade sempre incomoda quem ama o escuro. Mas quanto mais o mundo o rejeitava, mais Deus o atraía para perto. As caminhadas ficavam mais longas, as conversas mais profundas. A terra estava se tornando um lugar estranho para Enoque, porque o seu coração já pertencia ao céu. Chegamos ao dia final de Enoque na terra. Ele tinha 365 anos, uma vida curta para os padrões daquela época, onde se vivia quase 1000 anos. Mas para Deus, o tempo de Enoque estava completo. Diz a tradição e o sentimento bíblico que naquele dia Enoque e Deus caminharam tanto e foram tão longe na sua comunhão que Deus olhou para ele e disse: "Enoque, estamos mais perto da minha casa do que da sua. Por que você não vem comigo?" E num piscar de olhos, as leis da física foram suspensas. A gravidade perdeu o poder. O corpo mortal se revestiu de imortalidade. Enoque não foi encontrado porque Deus o levou para si. Ele não deixou um corpo para ser enterrado. Ele deixou apenas um vazio de saudade e um legado de fé. O livro de Judas, no Novo Testamento, resgata uma fala de Enoque. Ele pregava com coragem: "Eis que veio o Senhor com os seus milhares de santos para exercer juízo sobre todos." Imagine a coragem necessária para dizer isso a uma geração de gigantes e tiranos. Enoque era a voz da consciência em um mundo sem moral. Ele não era popular, ele era santo. E a santidade sempre incomoda quem ama o escuro. Mas quanto mais o mundo o rejeitava, mais Deus o atraía para perto. As caminhadas ficavam mais longas, as conversas mais profundas. A terra estava se tornando um lugar estranho para Enoque, porque o seu coração já pertencia ao céu. Chegamos ao dia final de Enoque na terra.
Ele tinha 365 anos, uma vida curta para os padrões daquela época, onde se vivia quase 1000 anos. Mas para Deus, o tempo de Enoque estava completo. Diz a tradição e o sentimento bíblico que naquele dia, Enoque e Deus caminharam tanto e foram tão longe na sua comunhão que Deus olhou para ele e disse: Enoque, estamos mais perto da minha casa do que da sua. Por que você não vem comigo? E num piscar de olhos, as leis da física foram suspensas. A gravidade perdeu o poder. O corpo mortal se revestiu de imortalidade. Enoque não foi encontrado porque Deus o levou para si. Ele não deixou um corpo para ser enterrado. Ele deixou apenas um vazio de saudade e um legado de fé. A história de Enoque não é sobre como escapar da morte, mas sobre como viver antes dela. Ele provou que é possível ser fiel em um mundo infiel. Ele provou que Deus não está longe. Ele está apenas esperando um convite para caminhar ao nosso lado. E você, no meio do barulho deste século, você consegue ouvir o convite para caminhar com Ele hoje?